Família, atenção, uma notícia de última hora acaba de surgir, dá conta de que eles pensaram agora, neste momento, em prender a maior autoridade política da história, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Porém, eles não esperavam, eles não contavam com uma cartada que foi dada. É inacreditável, pessoal, é inacreditável o que nós estamos vivendo no Brasil. Por isso que o Trump, a dona Águia, nosso querido Donald, ele não está de brincadeira, ele não vai retroceder. O camarada, família, parece que só pode ser psicopatia, não tem outra. Eu não aceito outro termo nessa situação. Só pode ser psicopatia. Eu vou mostrar algo aqui pra vocês aqui, que você vai ficar nessa situação. Você vai ficar boquiaberto com a informação que eu vou trazer aqui pra vocês. Cara, o cara não tem lógica. Eu já falei isso aqui e volto a falar. Se o rei Faraó estivesse aqui no Brasil, ele teria inveja, ele ficaria boquiaberto com o que esse cara está fazendo aí, com as suas aberrações, né? Eu só tenho uma palavra para isso. Isto é uma aberração jurídica. Deixa eu levantar um pouco a luz aqui. Não tem outro termo, não existe outro termo para isso não, família. Só existe um termo para isso: aberração. Esse cara, ele ultrapassou todas as fronteiras. Não existe mais Constituição no Brasil. Não existe mais parlamento. Eu já falei isso aqui, que os parlamentares se acovardaram. Agora o cara pega a mão na caneta de novo. Preste atenção. Preste atenção. O cara pega a caneta agora e vai lá e fala, ó, vai ter 24 horas pro presidente Bolsonaro se explicar. E querendo fazer acordo. Família, não tem acordo com Donald Trump, a não ser aqueles 3 que eu dei aqui. Não existe querer fazer acordo. Ai, vai reduzir as penas dos presos que estão lá do 8 de janeiro. Não existe negociata, família. Aonde que esse cara quer chegar? Aonde que ele vai chegar? A negociação que tem é com o agronegócio e o povo nas ruas, que vai começar. Agora à noite já tá tendo gente nas ruas. Quem diria? Dia de semana, à noite, o povo indo pras ruas. O chicote, família, vai estralar, o negócio vai ficar mais pesado, mais degradante do que já tá. O Eduardo Bolsonaro teve todas as suas contas bloqueadas, ele tá indo de unha e dentes em cima de Eduardo Bolsonaro. Aonde que nós vamos parar, meu irmãozinho? Você ainda acha que um cara desse vai voltar atrás? Donald Trump foi enfático agora, e ele faz um grande acordo contra o cara que não pode pentear o cabelo. Eu vou contar pra você, vou te mostrar nos detalhes, mas eu fico assim, sabe, família? Eu fico pensando que esse cara, na hora que o Trump perder a paciência de vez, porque eu já falei aqui, os 50% aí só é a pontinha do iceberg, meu irmãozinho. Alguém avisa ele que os 50% que tá aí é só meio beicinho de pulga, 2 orelhinhas de mosquito, é só a pontinha. Eu falei isso aqui já. O que tá vindo por aí vai ser mais pesado do que você possa imaginar. O cara tá sem limite, pessoal. Agora ele fala que Moraes, ele manda a defesa de Bolsonaro, ele intima, acaba de ser intimado os advogados do capitão Bolsonaro, do presidente, para poder explicar declarações que o Bolsonaro fez lá no Senado, dando 24 horas. Como é que é? Você tá dando 24 horas? Isso é uma ameaça que vai prender Bolsonaro? Tenta a sorte. Tenta a sorte, vai lá, prende. Prende, que aí o chicote estrala mais rápido, cara. Vamos ouvir isso aqui, cara. É inacreditável. Moraes manda a defesa de Bolsonaro explicar descumprimento de medidas cautelares. Vamos ouvir. É melhor a gente ouvir isso aqui. E vou pedir vocês aí, ó. Dia 8 nós estaremos indo para as ruas. Quem puder nos ajude aí com qualquer valor. Dia 3 do 8.
será uma gigantesca manifestação. Nós estamos pretendendo ir aí ou a São Paulo ou em BH. Então, nos ajude aí com qualquer valor e vamos ouvir aqui o que essa informação bizarra aí. Mas as coisas irão mudar, tá, família? Pode ter certeza disso. Nós não desistiremos do Brasil. E as consequências serão pesadas em cima desse cidadão aí. O ministro Alexandre de Moraes manda a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explicar o descumprimento de medida cautelar. Eu vou conversar com o nosso analista de política, Theo Cury, que tem as informações. Qual foi o desrespeito e, especificamente, a qual das medidas cautelares impostas pelo ministro ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Theo, boa noite. Márcio, boa noite para você, ótima noite para quem nos acompanha. A decisão que acabou de sair do ministro Alexandre de Moraes, ele diz na página 3 da decisão o seguinte: na mesma data foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais em que o réu Jair Messias Bolsonaro exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais. Na decisão, o ministro anexa capturas de tela, prints do momento em que Jair Bolsonaro fez essa declaração aos jornalistas na saída da Câmara dos Deputados. Márcio, inclusive com a imagem dele apontando para a tornozeleira, publicações, por exemplo, do jornal O Estado de São Paulo, publicação do próprio deputado federal e filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e na decisão o ministro diz o seguinte: intimem-se os advogados regularmente constituídos por Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 24 horas, prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu nos termos do artigo do Código de Processo Penal. A decisão tem 6 páginas. Márcio, ele diz que se trata da ação penal na qual ele é réu junto com outras pessoas, cita o núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro, menciona a decisão do dia 17 de julho em que ele determinou a imposição de medidas cautelares ao ex-presidente, proibição de deixar a comarca, de deixar Brasília onde vive, recolhimento domiciliar, uso da tornozeleira eletrônica, proibição de aproximação e acesso a locais sedes de embaixadas e consulados de países estrangeiros, proibição de manter contato com embaixadores e quaisquer autoridades estrangeiras e proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. E aí o ministro relembra que hoje consignou que a medida cautelar de proibição de uso das redes sociais diretamente por Bolsonaro ou por intermédio de terceiros, diz Alexandre de Moraes, imposta a Jair Bolsonaro, inclui, obviamente, essa decisão de mais cedo, você vai se lembrar, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo Jair Bolsonaro se valer desses meios para burlar a medida sob pena imediata de revogação e decretação. E aí vai aquela parte que eu mencionei. Ele diz que hoje mesmo foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais em que Bolsonaro exibe, e você vê aí o trecho da decisão, lá na página 3, a gente vai ver o ministro dizendo: na mesma data foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais em que o réu Jair Messias Bolsonaro, bem nesse trecho, exibe o aparelho de monitoramento eletrônico. E aí um ponto, a decisão é simples, singela, mas tem esse ponto que chama muito atenção, Márcio. Proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais. Então, essa é a mensagem passada por Moraes na decisão dele, que Jair Bolsonaro profere discurso para ser exibido nas plataformas digitais, que ele próprio não publicou, mas deixou ali a mensagem para ser replicada, e a mensagem de fato foi replicada. Eduardo Bolsonaro, uma série de políticos, de perfis nas redes sociais, o que infringiria a decisão e a ordem estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Esse ponto aí, essa frase, eu acho que na minha avaliação é a mais importante, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais. E aí ele anexa ali uma série de capturas de tela e determina que os advogados prestem esclarecimentos. E aí ele não diz sobre um suposto descumprimento, ele não diz sobre, em tese, um descumprimento, ele fala prestarem esclarecimentos no prazo de 24 horas
na última página isso, sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão de Jair Bolsonaro. Então agora os advogados têm 24 horas para explicar o motivo dessa fala, se de fato foi uma fala, uma declaração com o objetivo de servir ali, alimentar as redes sociais. Vocês veem esse trecho da decisão, o trecho final da decisão de agora à noite do ministro Alexandre de Moraes. Peraí, deixa eu comentar aqui, como é que é? É 24 horas sob pena de prisão? Eu não tô acreditando. Família, preste atenção, eu ouvi bem isso aqui? Como é? Que o jornalista da CNN falou aí? Que o todo-poderoso, ou melhor, que o cara que se acha o semideus falou que 24 horas sob pena de prisão? Sob pena de decretação imediata da prisão. Como é que é? Se não... Não tô acreditando nisso não, cara. Eu não estou acreditando nisso não. O Donald Trump, preste atenção, gente. Pessoal, preste atenção, isso é gravíssimo. O Donald Trump já deu o grito. Deixe Bolsonaro em paz. Parece que esse cara aí não entendeu o recado, não. Deixe Bolsonaro em paz. E agora, por conta dele tá lá, ó, mostrando a tornozeleira, por conta que tá mostrando a tornozeleira, é motivo para 24 horas emitir mandado de prisão. Como é que é? É sério que você vai fazer isso, cara? É sério mesmo? Tá querendo que o Trump desligue de uma vez por todas o GPS do Brasil? Só pode ser isso, família. Não tem outra explicação. Este camarada tá querendo que ele desliga o GPS, que essa bagaça do Brasil aqui afunda de uma vez. O Paulo Figueiredo tá arrepiando agora pra cima de um petista, em um podcast famoso aí, tá botando pra derreter ele e o Eduardo Bolsonaro. Enquanto isso, o cara... Família, minha cabeça até dói, cara. Não tô nem acreditando nisso, cara. Ah, porque tá mostrando a tornozeleira, vai 24 horas pra explicar, é sob pena de prisão. Já tá ameaçando, é? Ah, papai. Agora à noite, vários lugares já tem gente na rua. Vários lugares, várias capitais. O povo tá de saco cheio disso já. Essa perseguição sem precedentes. O povo já não tá aguentando mais isso. E o deputado Zé Trovão defende caminhoneiros e vai pra cima agora, trazendo informação aí sobre paralisação se continuar, hein? Se continuar, o Brasil vai parar. Vamos ouvir aqui. Zé Trovão. Eu preciso te ouvir, porque ontem eu vi um vídeo de uma liderança dos caminhoneiros, e aí, Zé, eu achei estratégica a decisão, e vou dizer para você, se tudo aquilo se confirmar, merece aplauso. Vou dizer o motivo. Lutar pelo caminhoneiro que hoje sofre, sem ter a área de descanso, embora o governo exija, cobre, mas não oferece. Nós temos hoje o diesel a quase R$ 7,00 o litro. Nós temos pedágios caríssimos. Nós temos problemas hoje com a indústria da multa em todo o Brasil. Infraestrutura inadequada de estradas que, né, a gente sabe o que sofre o caminhoneiro no Brasil. Além disso, Zé, nós temos um futuro incerto com relação à taxação que chega por aí, né, o escoamento da produção. Que produção se não vai ter para onde escoar? Ou seja, o caminhoneiro tem pautas legítimas para, de fato, quem sabe, parar e, assim, motivar e incentivar, né, outros da mesma categoria dos caminhoneiros e outros brasileiros a entenderem o que a gente está vivendo, Zé. Exatamente, Pitoli. Nós temos que começar por esse ponto. Não sei se você assistiu meu vídeo ontem. Eu falo exatamente com clareza que eu não sou dono do transporte, não sou dono dos caminhoneiros e que, com clareza, os caminhoneiros, para parar, eles não pararão jamais para ser boi de piranha para ninguém, né? Porque o caminhoneiro nunca se furtou ao seu dever de lutar pelas suas causas, mas também de defender o Brasil, né? 2021, haja visto que a paralisação de 2021 ela foi em prol de um propósito que era defender a soberania da liberdade nacional.
Só que o caminhoneiro está vivendo um momento muito intenso. A Suprema Corte brasileira está ferrando o caminhoneiro. E tem que saber disso. Tem muito caminhoneiro que não sabe que a lei das 11 horas não saiu do Congresso, saiu da mão da Suprema Corte, que determinou através de um pedido de uma entidade paulista. E isso criou um pânico no transporte, porque você cria um problema. O caminhoneiro fica horas parado para carregar uma carga e depois ele tem que rodar e ele não pode rodar porque quer que segue uma lei. Aí você bem falou, nós temos a questão de infraestrutura. Como é que o caminhoneiro vai parar se ele não consegue parar? Nós temos que lembrar, e agora falando do problema atual da taxação, que isso vai parar o transporte, não tem o que transportar. Os caminhoneiros vão morrer de fome, vão perder. Caminhoneiro que tem prestação para pagar não tem como pagar mais. E essa taxação de 50% tem nome, tem sobrenome. É uma irresponsabilidade tremenda do governo federal que não está conseguindo transformar o problema em solução. Por quê? Porque criou uma guerra de narrativa. Nós estamos vivendo um momento polarizado político e o Lula está dobrando a aposta contra a maior economia do mundo, contra o segundo maior parceiro comercial do mundo. 44 bilhões de dólares foram exportados do Brasil para os Estados Unidos o ano passado. E esse ano não vai ter, o ano que vem muito pior. Como que o caminhoneiro vai trabalhar? Hein, Zé? Como que esse caminhoneiro vai fazer as coisas? Não, e como é que 44 bi de exportação chegou até o porto? Caminhoneiro. Chegou até o aeroporto? Caminhoneiro. Não, mas vamos, Pitoli, volta lá atrás. Como é que o 44 bi chegou primeiro dentro do grão para chegar na fazenda, para ele produzir? Entendeu? O aço para chegar nas indústrias, para ser manufaturado. Então, assim, a gente pode voltar essa engrenagem. Com todo respeito a todos que nos assistem, do papel higiênico que a gente usa no vaso sanitário, a caneta que assina-se grandes contratos, passa por dentro de um caminhão. Não existe outra maneira de se transportar. Vamos transportar de trem. Você vai transportar de trem dentro da cidade? Você vai fazer entrega dentro da cidade? Então, assim, o governo federal criou um problema pro caminhoneiro, junto com a sua milícia chamada Suprema Corte, porque isso é uma milícia. Suprema Corte se transformou numa milícia, cara. Ô Zé, eu posso ir te interrompendo aqui, porque eu tenho tanta coisa para tratar contigo. Fica à vontade. Ô Zé, 2018, naquela paralisação, nós também descobrimos que, a exemplo do que aconteceu com a cartinha do Temer, né, e o presidente Bolsonaro naquele 7 de setembro de 2021, parece-me que parte do acordo, né, estabelecido ali para o fim da paralisação de 2018 não foi cumprida. Né? Parte da cartilha ou do acordo não foi cumprido. Tem um outro ponto, Zé. Diante das manifestações de 2022, onde alguns caminhoneiros, né, decidiram deixar seus caminhões sobre as rodovias, né, parados sobre a rodovia, muitos tomaram multas que não conseguiram pagar até hoje, Zé. Multa de 100 mil, que o cara não consegue hoje comprar um pneu, não consegue receber o dinheiro do frete na conta dele, porque está tudo bloqueado. Procede, Zé. No CNPJ, mais de R$1 milhão em multas. No CPF, mais de 10 mil. Então, assim, além de quebrar o CNPJ do caminhoneiro, eles também quebraram o CPF do caminhoneiro. O caminhoneiro não tem condições mais de rodar no Brasil, porque o caminhoneiro não consegue sustentar, o caminhoneiro não consegue a fazer um abastecimento decente no seu caminhão. Hoje o caminhão está assim, eu vou rodar 500 quilômetros. Quanto faz meu caminhão? Meu caminhão faz 2 por litro. Então eu preciso de 250 litros de óleo combustível. O cara está abastecendo isso para chegar no ponto final e ele esperar uma outra carga para ele carregar, para daí ele fazer um novo abastecimento. Antigamente a gente enchia os 2 tanques, era 1.000 litros de combustível, 900 litros, dependendo do tamanho do tanque, e aí ia fazer o nosso trabalho. Quando baixava, enchia de novo. Hoje não tem mais condições. Chegou-se ao ponto em que o caminhoneiro não consegue mais sobreviver. E aí vem eles com essas multas absurdas que eles aplicaram em 2021, e agora isso tudo tem que ser revertido. Não dá mais para continuar, a gente não consegue mais. O que a gente está tratando hoje aqui é de um país que a gente está vendo que, pera lá, nós estamos perdendo economicamente, nós estamos perdendo liberdade, nós estamos perdendo tudo. Nós estamos perdendo tudo.
E não tem condições de ser assim. Porque nós precisamos trabalhar, o transporte precisa evoluir. E eu estou lutando muito para que evolua aqui dentro da Câmara, mas não evolui. Você quer um outro absurdo que já tinha que ter sido parado o transporte? Nós fomos de B12 para B15 no biocombustível. Isso ferra com o caminhão. Isso cria desgaste no caminhão. Então, assim, pautas para o transporte parar definitivamente não falta. Não falta. Estão atropelando a gente todos os dias, Pitoli. E eu disse claro ontem, só para encerrar, eu disse claro ontem, olha, se a categoria decidir parar pelos motivos certos, eu estarei ao lado deles em cima da pista. Porque essa categoria merece respeito. Eu sou caminhoneiro, eu estou deputado. Eu não sou deputado, não existe eu sou deputado, eu sou é caminhoneiro, aqui corre óleo diesel. É, família, o caldo vai engrossar. A reunião que teve aí, preste atenção, a reunião que teve não foi à toa. Olha isso aqui, ó, Bolsonaro, preste atenção nisso aqui, ó. A gente vai voltar a falar aqui desse absurdo, mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, Porto Alegre agora. O povo tá cansado, pessoal. O povo cansou disso aí. O povo tá indo pra rua agora à noite. Isso aí é Porto Alegre, ó. Porto Alegre agora. O Brasil vai parar, mano. O povo tá cansado. Tem mais, cabe mais. Eles querem cometer esse absurdo de prender Bolsonaro. Nicolas Ferreira foi atingido por objeto na Câmara. Fusão ali, eu senti. E aí, pessoal, tudo bem? Só esclarecendo que tá tudo bem comigo. Deu um leve corte aqui no meu olho. Saiu sangue e tudo, mas fiquei no olho. Qualquer coisa que você faça sai muito sangue, né? Mas tá tudo bem. Não vi de fato o que aconteceu. Não sei se foi proposital, se foi sem querer. Só sei que na confusão ali, eu senti como se fosse um celular, né? Batendo aqui embaixo. Aqui a esquerda já tá até agredindo. Esse parte foi agressão. Eu fico. Olha lá, olha isso aqui, ó. Vamos entenderam ver. A seriedade do presta atenção na reunião de hoje mais cedo aí, ó. Por que o cara tá furioso aí? Deputadas que entenderam a seriedade do momento, senador também, entenderam a seriedade do momento e interromperam os seus recessos, podendo estar com a família, podendo estar na base eleitoral por causa da eleição o ano que vem, para estar aqui se solidarizando com o nosso presidente Bolsonaro. Agradecer ao presidente que, com muito carinho, assinou um monte de bandeiras, datando essas bandeiras como um símbolo que ficará para a geração de cada um de nós. Esse não é um dia comum, não é um dia qualquer. É um dia em que nós estamos aqui lutando por justiça e liberdade contra um homem que todos nós conhecemos, sabemos o que ele está sofrendo de perseguição. E que teve na sexta-feira, um dia antes do recesso, de forma que não preciso nem dizer para todos, premeditado, calculado, para ver se a gente não se mobilizava como nos mobilizamos. Então, a vocês, o nosso reconhecimento, a minha gratidão. Eu sempre digo que líder não faz nada sozinho. E, presidente, quando começamos a colocar os confirmados, éramos muito menos. Isso foi crescendo. Nós temos hoje, eu acho que em torno de 56 parlamentares que interromperam suas férias, seu recesso, para estar aqui. Tá faltando parlamentar aí, hein? São mais de 100 do PL. Agora eu fiquei abismado, que eu tô vendo isso aqui junto com vocês aqui, ó. Tá faltando parlamentar aí. Blogueiro da Globo, ó, blogueiro da esquerda extrema na TV Lula sendo atropelado ao vivo. Olha isso aqui. Olha aqui, foi tentar lacrar em cima do Paulo Figueiredo agora. Preste atenção, vamos ouvir. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Eduardo, deputado, muito sucinta e muito objetiva, tá? Na sua opinião, seu pai é inocente? Sim. Na sua opinião, seu pai é inocente, perfeito. É uma opinião, certo?
Não é equação matemática, quer dizer, você tem uma opinião que ele é inocente, a Polícia Federal tem uma opinião que ele é culpado, a PGR tem a opinião que ele é culpado. Estamos debatendo uma tese jurídica, correto? Em cima de uma tentativa de golpe de Estado que ele vai poder se defender em relação a isso, certo? Não, é errado, ele não pode se defender. Todas as testemunhas que ele colocou, né, que os seus advogados arrolaram no processo, não foi aberto prazo para que elas fossem ouvidas, porque o Alexandre de Moraes desejava correr com o processo. Outra coisa, o STF reformulou por 2 oportunidades toda a sua jurisprudência para atrair a competência do caso do Bolsonaro para a corte, né? Algo que realmente salta aos olhos. E até o próprio advogado do Bolsonaro, no Vilardi, tem dito que nunca encontrou um parâmetro, porque ele está acostumado a lidar com casos dentro de cortes superiores da Suprema Corte, né? Ele não consegue entender como que isso tudo está acontecendo, que onde ele pede, por exemplo, uma dilação de prazo. A PGR teve 8 meses para construir toda a sua peça acusatória. Ele teve 15 dias no meio de um carnaval para responder e fazer toda a defesa. Ele pediu uma mera dilação de prazo, algo que é dado a qualquer traficante ou ladrão do Brasil. Isso não foi dado para eles. Então, na verdade, o que está ocorrendo no Brasil não é um devido processo legal. Isso daí é do mundo dos fatos, não é do mundo jurídico. E outra coisa, eu estou aguardando ainda o nexo causal, porque dar um golpe de Estado onde você não tem uma força policial, onde você não tem os militares, onde supostamente, né, que ele está sendo acusado disso, o ditador que tomaria o poder estava na Disneylândia, né, na Disney World, naquele momento, fazendo então uso de tropas de velhinhas desarmadas, no momento em que o próprio G. Dias acabou de confessar ao advogado Chiquini que tinha 900 homens à sua disposição e eles não foram utilizados para a segurança dos prédios mais vigiados do Brasil. No momento em que você tem o Flávio Dino, então ministro da Justiça, atualmente na Suprema Corte, que vai julgar o Bolsonaro inacreditavelmente, junto com o advogado do Lula, o Zanin, onde você tem o Flávio Dino que não deu as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça. Então isso tudo, Demori, são fatos. Isso não são opiniões, que demonstram claramente que o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro é uma caça às bruxas. Antes de debater qualquer tese jurídica, a gente está falando do mundo dos fatos. Não tem nenhuma relação de Jair Bolsonaro com o 8 de janeiro. Imagina só, você vai dar um golpe, você manda pessoas desarmadas num domingo de janeiro. O próprio Alexandre de Moraes estava em Paris. E aí, quando as pessoas vão, né, supostamente a campo, o Bolsonaro ainda manda um tweet lá desaprovando toda aquela conduta. Então não há que se falar em golpe. Por mais que o coração das pessoas estivesse revoltado com o resultado eleitoral, e eu não tiro a razão delas, porque eu também estava, eu acreditava que seria muito mais transparente e democrático, o Barroso, presidente do TSE, não ter invadido o Congresso Nacional e conversado com 11 presidentes de partido para derrubar o voto impresso. Uma pauta que nunca foi nem de direita nem de esquerda, aliás, foi iniciada pela esquerda com Leonel Brizola lá no passado, mas que sempre foi aprovada com mais de 400 votos na Câmara dos Deputados. Por que o Barroso foi lá não permitir a implementação do voto impresso? Eu pergunto, quem é que ganha e quem é que perde com mais transparência no processo eleitoral? E olha que nós ganhamos o pleito de 2018. Essa é uma pauta nossa de mais de 15 anos. Então não houve uma diferença de conduta de Jair Bolsonaro porque ele perdeu a eleição, por isso que ele é a favor. Não, há décadas nós estamos falando nisso. Né? Então, só para esclarecer esse primeiro ponto. Rapaz, deixou... Esse cara da esquerda aí, família, ele tá nesse exato momento, ele tá em uma live aí, e o Eduardo Bolsonaro, mais o Paulo Figueiredo, tá derretendo pra cima dele, cara. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tá botando esse esquerdinho aí. Rapaz, você não tem ideia do que o Paulo Figueiredo tá fazendo com esse cara. Tá colocando esse cara... É o esquerdinha mesmo, Fábio. Tá botando esse esquerdinha no devido lugar dele. Daqui a pouco a gente vai ter mais desse esquerdinha aí. Mas vamos voltar aqui, ó. Preste atenção. Vamos ouvir o Nicolas Ferreira rasgando o verbo no discurso dele de agora a pouco aí, lá na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o Nicolas e na sequência aí a gente vai falar sobre a questão aí das arbitrariedades do Careca, né? Vamos continuar, vamos lá. Suzana Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de liberdade nós estamos construindo
para o nosso presente e para o nosso futuro. Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse congresso, presidentes dessa casa. Ninguém vai acordar para, de fato, o que está acontecendo. Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente, não. É uma defesa da liberdade. Durante toda a história da esquerda, eles fizeram uma narrativa de defender marginais sob o título de direitos humanos. Hoje nós temos mães, avós que estão presas, não por desviar bilhões de estatais, não por traficar, não por roubar, mas por entrar aqui nessa casa, muitas delas não dependeram absolutamente nada e estão pagando um preço desproporcional por conta de uma tirania especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém está percebendo isso, não? Que uma pessoa aqui dessa casa, chamada Daniel Silveira, avisou tem 4 anos e está preso tem 4 anos, falando que não vai parar aqui e não parou aqui. O que vocês querem mais? Vocês estão basicamente fazendo aquilo que vocês acusaram a vida inteira do Bolsonaro ser, ditador. Vocês estão sendo cúmplices do que está acontecendo agora. Ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Ou você acha que isso não vai acontecer com a tua família? Porque se fizeram isso com o ex-presidente da República, se já prenderam deputados, o que não vai fazer com você, cidadão comum? Você poderia muito bem estar pegando uma cadeia de 17 anos por ter cometido o grandioso crime de ter furtado uma bola aqui de futebol que o Neymar assinou. Sabe quantos anos esse cara tomou de cadeia? 17 anos. Ele tem uma esposa, a qual eu converso diariamente, tem 2 filhos. Mas sabe por que muitos não ligam para isso? Porque, na verdade, vocês não ligam para o Brasil. Vocês não ligam para, de verdade, as causas profundas desse país. Verdade. E aí a culpa é de quem, Magno Malta? A culpa é do Bolsonaro, que nem está no poder. A culpa é da direita, que não tem maioria aqui nessa casa. Quando a população brasileira vai começar a entender de que a economia é importantíssima? Mas não adianta você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa economia pujante, se nós não temos uma democracia, horas. Que democracia é essa que tudo deságua no STF? Ministro Flávio Dino estava decidindo sobre contrato de cemitério. Ministro Alexandre de Moraes foi que mais tomou decisões monocráticas. Ele está em primeiro lugar. Ele tem o dobro de decisões monocráticas do que o segundo lugar. Isso se respeita ao quê? A quem votou somente em Bolsonaro? Claro que não. Isso se respeita a quem tem um mínimo de senso, um mínimo de caráter. O que está bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, está ótimo. Esse canalha que deveria estar preso simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando um Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia, para poder olhar para o trabalhador? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta, sócios. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, dizia o Partido dos Trabalhadores, mandava o trabalhador ficar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou a hora não de colocar aqui um rótulo. Eles estão aqui defendendo somente o Bolsonaro ou a direita. Não, nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu estou defendendo até a liberdade de você ser um idiota. Toma! Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Agora, o que nós estamos defendendo aqui? Que você, cidadão brasileiro, possa ter um país digno, o que nós não estamos tendo agora. E o Bolsonaro é a representatividade disso, é o símbolo disso. Pode falar o que quiser dele, mas ele não desviou bilhões de estatais. Ele não tomou condenação de 400 anos como o Sérgio Cabral. Ele não foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro como o atual presidente Lula. Ele, enquanto presidente, negociou com a Rússia, negociou com os Estados Unidos. Enquanto isso, o bandido do presidente Lula, que falava antes das eleições que resolveria uma guerra, com uma conversa de bar e uma cerveja, agora está querendo botar a culpa de tudo que está acontecendo economicamente no Brasil nas costas de quem nem está mais no comando desse país. A minha preocupação não é com eleições somente. A minha preocupação chama-se gerações. O que nós vamos fazer agora vai ecoar por toda a eternidade. A decisão que você está tomando agora de ficar ao lado certo ou ficar ao lado errado, você vai ser cobrado por isso. Porque no fim das contas todo mundo aqui tem uma família,
Todo mundo aqui quer um Brasil seguro, quer um Brasil com saúde, quer um Brasil com educação. Agora eu te pergunto, ano que vem, 18 anos de poder do PT, você vai continuar tomando as mesmas medidas esperando resultado diferente? Você acha que eu estou aqui simplesmente para poder bater o dedo aqui e ganhar voto? Claro que não. Todo mundo aqui está por algo maior do que ele mesmo. Todo mundo aqui está com um processo nas costas, pode ser preso, não por corrupção, não por rachadinha, não por desviar milhões de reais, mas por falar a verdade. E aí, eu pergunto, qual que vai ser a decisão da população brasileira? Ficar amedrontado de não ir para as ruas ou enfrentar um covarde? Ele não tem legitimidade. Quem tem legitimidade, quem teve voto foi essa casa. Ou seja, nas próximas semanas, eu confesso que a nossa intenção é realmente elevar o nível desse jogo. Não vou falar como, mas elevar o nível desse jogo, porque é muito fácil. Nós, como jogadores, fazer o gol e quando o jogo acaba, vem o juiz sem um voto e fala que o jogo acabou, é na verdade o outro time que ganhou. É muito fácil governar dessa forma, diluindo, extinguindo a oposição. Que o Brasil hoje entenda que o que a gente vai fazer agora vai definir os próximos 20, 30 anos do nosso país chamado Brasil. E aqui eu falo por mim, pelas crianças, pelos adolescentes, por muitos que saíram às ruas no Brasil para poder tirar uma também que fazia parte desse consórcio, que está com seu coração verde e amarelo e não desistiu desse Brasil, porque o Brasil não é deles, esse Brasil é nosso. Valeu, Nico. Vamos falar com um documentário. Oh, meu Deus do céu, esse trem aqui dá direitos autorais. Esse trem aqui, 1 minuto. Não é possível que essa bagaça vai dar direitos autorais, né? Então, vocês estão entendendo, família? Vocês estão entendendo o que está acontecendo agora? Vamos voltar lá voltar aqui na questão do cidadão aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no cidadão aqui. Cadê? Que falou que o Bolsonaro vai ser preso até 24 horas. Pode ser preso até 24 horas. Olha o que a CNN julgou agora. Tá acontecendo agora. A CNN julgou no ventilador aí agora. Por conta do Bolsonaro ter mostrado aí a tornozeleira e os advogados foram intimados a explicar e tem 24 horas para explicar. Escuta aí. Esse ponto aí, essa frase, eu acho que na minha avaliação é a mais importante, proferindo o discurso para ser exibido nas plataformas digitais. E aí ele anexa ali uma série de capturas de tela e determina que os advogados prestem esclarecimentos. E aí ele não diz sobre um suposto descumprimento, ele não diz sobre, em tese, um descumprimento, ele fala prestarem esclarecimentos no prazo de 24 horas, na última página isso, sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão de Jair Bolsonaro. Então agora os advogados têm 24 horas para explicar o motivo dessa fala, se de fato foi uma fala, uma declaração com o objetivo de servir ali, alimentar as redes sociais. Vocês veem esse trecho da decisão, o trecho final da decisão de agora à noite do ministro Alexandre de Moraes, determinando que nesse prazo de 24 horas os advogados... Se a sua empresa ainda usa... Pera aí, pessoal, tá caçando empresa que ainda usa aqui não, meu filho. Só um minuto que eu vou pular essa propaganda bendita aqui, ó. Sobre o descumprimento de servir ali, alimentar as redes sociais. Vocês veem esse trecho da decisão, o trecho final da decisão de agora à noite do ministro Alexandre de Moraes, determinando que nesse prazo de 24 horas os advogados prestem esclarecimentos sobre o descumprimento. Então, logo de cara, ele já faz ali um juízo de valor de que houve, de fato, descumprimento da medida cautelar, que implicaria necessariamente, aquela decisão de sexta-feira já deixava isso muito claro, na ordem de prisão preventiva, ou seja, descumprir uma das medidas cautelares, prender, você vai correr o risco de ser preso. E aí, Márcio, um marco temporal importante. Hoje, Jair Bolsonaro iria ali presencialmente, pessoalmente, ao portal Metrópolis, aqui em Brasília, para dar uma entrevista. Cancelou essa entrevista, explicou para o jornal que não iria, pediu desculpas, porque corria um risco de descumprir uma ordem do ministro. Então, ali a estratégia da defesa foi: não vamos conceder essa entrevista, me desculpe, portal, mas... a gente corre um risco ali de infringir e descumprir uma ordem da justiça. Muito bem, evitou que houvesse brecha para uma interpretação. Logo depois, houve esse despacho do Moraes, deixando muito claro:
que qualquer replicação puniria, não o veículo de comunicação, obviamente, mas Jair Bolsonaro. Depois disso, Márcio, aí o que eu acho importante pela ordem cronológica, ele cancela uma entrevista coletiva que ele daria na Câmara dos Deputados depois da reunião do PL, uma reunião, inclusive, que não contou com o Eduardo Bolsonaro, porque eles não podem participar de comunicações, não podem se comunicar, a ordem do ministro sobre investigados além de Jair Bolsonaro. Então, ele não pode manter contato, Eduardo não participou. Então, ele cancela uma entrevista coletiva, ou seja, ele cancelou duas, ao Portal Metrópolis e a entrevista coletiva que daria. Ou seja, em tese, havia passado ileso de qualquer discussão sobre descumprimento. E aí, na saída, acontece esse momento, já saindo ali do tapete vermelho na Câmara dos Deputados, descendo a escada para ir embora, não havia falado com jornalistas até então, faz essa declaração com alguns recados ali, dizendo inclusive que a lei que ele segue é a lei de Deus, ele deixa isso muito claro, nós vamos enfrentar a tudo e a todos, o que vale para mim é a lei de Deus. Então, ali lançando um desafio. Então, diante disso, o ministro Alexandre de Moraes toma essa decisão e determina que os advogados, no prazo de 24 horas, prestem esses esclarecimentos à corte. É isso, Theo. Ele não parou apenas na escadaria que dá acesso à chapelaria, que é o acesso de saída, digamos assim, do prédio do Congresso Nacional. Ele parou na escadaria, levantou a barra da calça, mostrou a tornozeleira, pediu para as pessoas se afastarem para todas as imagens poderem ser muito bem feitas, detalhadas do equipamento, e não só do equipamento, mas do discurso que ele fez também ali na saída do Congresso Nacional, nessa reunião que ele teve nesta segunda-feira lá no PL. Agora, é importante colocar mais uma vez a nossa analista de política, Jussara Soares, até para nos responder, Jussara, e sei que não tem resposta para isso ainda. Existe a possibilidade de Jair Bolsonaro ser preso nesse agravamento das medidas cautelares impostas pelo Supremo? Existe. Na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala justamente isso, que ele convoca, intima os advogados de Bolsonaro a prestar esclarecimento sobre essa cena que a gente está vendo, o ex-presidente mostrando a tornozeleira eletrônica sendo fotografado, e depois um trecho dessa cena foi publicado, inclusive pelo filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, e ele diz o seguinte, que ele convoca os advogados sob pena de decretação imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, há risco sim de Jair Bolsonaro ser preso. Bem, o ministro, ele dá uma chance para que a defesa explique do que se tratou isso, mas como bem disse o Theo, nessa decisão ele já indica, observa que há, claro, um descumprimento de Bolsonaro a decisões anteriores dadas por ele. Por exemplo, no sábado, na sexta-feira, quando houve aquela cumprimento das medidas cautelares contra o ex-presidente, quando ele colocou a tornozeleira eletrônica, ali ele foi comunicado que ele não poderia usar as redes sociais, tem toda a questão de ele ter que ficar em casa entre determinados horários, final de semana não pode sair de casa, enfim. E hoje, o ministro Alexandre de Moraes, ele dá um novo despacho dizendo o seguinte, olha, não é que você não pode usar rede social, não é que o ex-presidente não pode usar rede social, ele também não pode, nenhuma declaração dele ser veiculada em outra rede social, em rede social de terceiros, porque também é um descumprimento. Então, nessa decisão agora, o ministro diz o seguinte, ele aponta que mesmo depois desse novo aviso, houve esse descumprimento, que isso foi no meio da tarde, no início, que o ministro Alexandre de Moraes avisa que ele não pode nem ser, os trechos do que ele falar pode ser veiculado em redes sociais de terceiros ou de veículos de imprensa, o que, na prática, proíbe Bolsonaro de dar entrevista, e mesmo assim houve esse descumprimento, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes já observa nessa decisão dele. Agora, eu chamo a atenção, Márcio, por um detalhe, que isso é claramente um cerco se fechando contra o ex-presidente Jair Bolsonaro às vésperas do julgamento dele por tentativa de golpe de Estado. Esse julgamento está previsto para ocorrer em setembro e tem subido ali, tem aumentado a pressão contra o ex-presidente, principalmente depois de sexta-feira, quando ele colocou essa tornozeleira eletrônica por decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que foi referendado já pela maioria dos ministros da primeira turma da Corte. Agora,
o que dá para a gente entender também de como o Bolsonaro, ele precisa, nesse caso, desse espaço, usar esse espaço. Porque Bolsonaro ele está chegando na reta final desse julgamento, o seu próprio entorno entende que haverá uma condenação e para ele usar as redes sociais, para ele exibir a tornozeleira eletrônica, é um modo também de reforçar, Márcio, aquele discurso que ele adota de que há uma perseguição política contra ele, de que o Supremo Tribunal Federal faz um ativismo político nesse julgamento. Então, ele, ao exibir essa tornozeleira eletrônica, basicamente é isso, é ele reforçando esse discurso de que é vítima de uma atuação indevida, inadequada do Supremo Tribunal Federal. Neste caso, apesar da decisão do ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira, apesar do despacho de hoje, fazendo esse novo alerta de que ele não poderia usar redes sociais de terceiros, ou seja, entrevistas deles não poderiam ser vinculadas em canais em outras redes sociais, que também seria um descumprimento dessa decisão, ainda assim ele dobrou a aposta. Agora vai caber aos advogados do ex-presidente tentar explicar o que houve hoje na Câmara, sob pena, sim, de prisão do ex-presidente. E como o Theo Cury nos informou, os advogados de Jair Bolsonaro têm um prazo de 24 horas para explicar o que foi esta cena no Congresso Nacional nesta segunda-feira. O presidente não apenas exibindo a tornozeleira eletrônica, mas também proferindo uma série de discursos ali em cima de tudo que vem acontecendo neste julgamento, neste momento de julgamento e que, ao que tudo indica, mesmo os aliados de Jair Bolsonaro apontam que ele tem grandes chances de vir a ser condenado. Pessoal, senta o dedo no like aí, vamos continuar aqui, ó. Vamos voltar aqui, porque está acontecendo neste exato momento, né? Um grande podcast aí. O Eduardo Bolsonaro está literalmente despelando um esquerdista aí. Um esquerdista que está fazendo umas perguntas aí meia da militância, né? Mesma coisa em Cuba, né? Na Nicarágua é pior ainda, né? Os 7 concorrentes do ditador Daniel Ortega foram presos. Daqui a pouco o Jair Bolsonaro vai ser preso. E aí, como é que vocês acham que a gente vai chegar em 2026 para uma eleição onde o líder da oposição está preso e não há qualquer nexo dele com as acusações? Então, fica notório toda essa perseguição. E o Trump está fazendo pressão nesse sentido. Então, é importantíssimo que nós saibamos que existe uma crise institucional antes da questão comercial nesse ponto das tarifas. Deputado, só para deixar claro, Paulo, só para eu emendar a pergunta aqui para a gente não perder o fio, por gentileza, deputado, só para deixar claro, então, vocês, pelo que eu entendi, não pediram em momento nenhum sanções comerciais contra o Brasil, é isso? Vocês não pediram isso? Era para ser o último recurso de um longo processo. Então, perfeito. Então foi apresentado. Vocês apresentaram essa opção. Nós não apresentamos essa opção. Mas o último recurso de quem? Se vocês falaram que organizaram uma lista de autoridades e tal, então posso imaginar que... O arsenal diplomático americano. Isso, mas vocês pleitearam isso? Isso é importante. Paulo, só para entender se sim ou não, porque para eu encaminhar a pergunta corretamente. Se vocês, em algum momento numa conversa que vocês tiveram com alguém, vocês chegaram a citar, olha, se nada der certo, temos essa opção de tarifas. Vocês chegaram... Nós não precisamos... Nós precisamos fazer isso, porque os americanos apresentaram essa opção antes de todo mundo. Então vocês sabiam que essa era uma possibilidade. Pois é, sabiam que viria. Quando vocês pediram sanções para o Brasil... Vocês deveriam saber também. Não, mas vocês nas reuniões que vocês fizeram fechadas, às quais nós não tivemos acesso, nessas reuniões essa opção foi apresentada, vocês sabiam que isso poderia vir e consentiram com isso, ou em algum momento vocês falaram, não, isso não nos interessa, penalizar o entregador do iFood, a moça que cola gel na unha, o rapaz lá que trabalha na padaria, vocês fizeram algum ponto contrário a isso, falar, olha, não é por aí, a gente tem que ir para cima do que vocês consideram as pessoas que estão atacando a liberdade no Brasil, que seria o Alexandre de Moraes, o Gonê, o Zanin, enfim. Quando essa opção foi apresentada, vocês falaram alguma coisa, não falaram nada, consentiram, porque o deputado Eduardo Bolsonaro comemorou as sanções quando elas saíram. Vocês já sabiam delas, pelo que você está me falando, Paulo, de reuniões fechadas que vocês fizeram nos Estados Unidos. Quando vocês souberam que essa opção estava na mesa, qual foi a reação de vocês? Isso é você que está dizendo. O que eu vou dizer é o seguinte, dentro das reuniões,
todo o arsenal da diplomacia americana é conhecido por nós. E deveria ser conhecido por vocês também. Eu acompanho o que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram na Colômbia no início do ano, com o governo Petro, onde eles também aplicaram tarifas. Isso é conhecido. Tem outras medidas, inclusive, que podem vir aí. Se vocês estudarem, o caso da Colômbia é um caso icônico, mas o caso da Venezuela é outro, ou da Nicarágua é outro, você vai ver isso que o deputado Eduardo Bolsonaro estava dizendo muito bem, o que é o arsenal da diplomacia americana. Os americanos utilizam um negócio chamado DIME, né? DIME é porque toda a ação dos Estados Unidos funciona na parte da diplomacia, da inteligência, da parte militar e da parte econômica. Por isso que eles chamam de doutrina DIME. A ação dos americanos no globo sempre funciona debaixo desse guarda-chuva do DIME. Se você for analisar dentro do DIME, você vai ver que o uso de tarifas é uma arma constante dos Estados Unidos. Respondendo, eu imagino que sim, a sua pergunta, quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós demos a nossa opinião, que é o que nós podemos dar. Nós podemos apresentar fatos e dar a nossa opinião. Nós não determinamos qual era a opinião sobre tarifas? Faça. Na nossa opinião, esta medida não era a melhor medida a ser aplicada nesse momento. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura. Essa era a nossa opinião. Mas num segundo momento poderia ser usado. Muito mais qualificado do que eu, porque eu sou um pobre jornalista, e o presidente Trump é o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Não. Eu acho que a melhor arma do nosso arsenal neste momento são as tarifas. Perfeito. Então, vocês falaram, neste momento não seria a melhor opção, mas eventualmente, num segundo momento, vocês consentiriam com essa opção de... Nós não temos que consentir, nós não somos presidente dos Estados Unidos. Não temos que consentir. Não, a gente não é consultado se a gente. Vocês autorizam. Vocês não foram. Vocês não foram em conversas, Eduardo. Ele pode esse cara da canhota. Por exemplo, do sistema não, isso todos sabemos. Mas, Eduardo, eu posso imaginar, eu posso intuir pela reação do Trump. Deixa eu responder categoricamente sua pergunta, Demori. Taxativamente, a gente não imaginou que fosse, no início, decretado tarifa. Mas, como o Paulo bem falou, né, nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Né? Então... Não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso, mas o Trump decide o que ele quer, Demori. Entendi. O Trump é presidente dos Estados Unidos, ele está lá e decide o que ele quer. Não, obviamente. Não pergunta para o Paulo Figueiredo se ele pode, para o Eduardo Bolsonaro se ele pode, para o Demori se ele pode. Mas é que dos Estados Unidos, eu acho que a personalidade do Trump é muito distinta. Se você quer a minha opinião, você vai adorar o que eu vou ouvir agora. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos acertou na decisão dele. Toma! Certo. É que, só para deixar claro, Vilela, fica um pouco estranho, porque desde que isso aconteceu, tanto o Eduardo quanto o Paulo e outras personalidades importantes da direita no Brasil se colocam como os agentes provocadores nos Estados Unidos, né? Atores importantes nessa conversa que teriam, pelo menos... de algum modo, ajudado a convencer os Estados Unidos que seria importante, por exemplo, caçar o visto do Alexandre de Moraes. Então, mas no caso das tarifas, não faz sentido o Trump ouvir vocês. Então, assim, ele ouve só um pedaço e não ouve outro, entendeu, Paulo? Então, isso é o que eu estava tentando entender. Mas Demori, não tem muita dificuldade em entender. O presidente dos Estados Unidos, ele é informado, ouve o que a gente fala e ouve a nossa opinião. Perfeito. Agora, ele não nos consulta se pode ou não fazer algo. Não, claro, nem imaginei isso. Ele consulta o Marco Rubio. Eu nem imaginei. Deve fazer ou não algo. Paulo, a gente pode dar a sua opinião. Paulo, eu queria perguntar para o Eduardo... Depois disso, eu fui convencido, e hoje estou 100% convencido, de que as tarifas foram um movimento correto para o Brasil. O presidente Trump agiu corretamente e eu sou muito grato a ele. E eu te digo que a liberdade do entregador do iFood, a liberdade de expressão dele, é um direito que se sobrepõe ao emprego dele. Porque se ele não tiver liberdade, daqui a pouco ele também não vai ter emprego. Tá. Paulo, eu queria perguntar para o Eduardo se... Eduardo, você concorda com essa afirmação do Paulo agora, que o Trump acertou nessa decisão de impor a tarifa de 50%? E antes que você responda, eu queria lembrar aqui que setores que dependem muito das exportações para os Estados Unidos empregam muito no Brasil, né? O suco de laranja, por exemplo, a maior parte do suco de laranja produzido no Brasil é exportado para os Estados Unidos e emprega 57 mil pessoas. A produção de aviões, a maior parte vai para os Estados Unidos, 50 mil pessoas. Semi-acabados de aço e ferro, 117 mil pessoas. Então eu queria saber se você concorda com a afirmação do Paulo de que foi uma decisão acertada
do Trump de impor essas tarifas. Eu concordo, e tanto chamo isso daí de tarifa morais. Né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que o Alexandre de Moraes está fazendo. Né? O pobre do entregador de iFood, um belo dia ele pode acordar e ser taxado em 50% do fruto do trabalho dele. Né? Assim, é que não paga mais do que isso já atualmente no Brasil, se você somar todos os impostos dessa salada de fruta tributária que nós temos. E aí, quando ele quiser reclamar, talvez ele vá ser calado. É isso daí que a gente está falando. Antes de qualquer tipo, né, de questão comercial, vem a liberdade. Se a gente não puder falar, mais de 60% dos brasileiros, o Paulo tem a fonte, né, da pesquisa falando que mais de 60% dos brasileiros não se sentem confortáveis, têm medo de dar a sua opinião. Se você não consegue dar a sua opinião, o que você vai ser? Você vai ser um escravo, você vai ser um cubano. Daqui a pouco quem está proibido de sair do Brasil é você, né? Igual a Cuba, a maior fazenda escravocrata do mundo, onde as pessoas não conseguem sequer sair. Quem vai para a rua protestar toma 10 a 15 anos de cadeia, e o que a gente não quer é que chegue nesse momento. A gente quer preservar as liberdades da nossa democracia. A gente quer preservar a harmonia entre os poderes, onde um Congresso vote uma derrubada de um impostozinho chamado IOF, um imposto extrafiscal, e a Suprema Corte vai lá e derruba todo 513 deputados e 81 senadores. Esse não é o Brasil que eu quero. Então o Trump ele conseguiu atrair a atenção do mundo. Hoje o mundo inteiro está falando da questão brasileira. Né? O Paulo colocou muito bem. The Economist, The New York Times, Le Monde, The Guardian, vários órgãos de imprensa, e muitas das vezes, né, vinculados à esquerda. E estão dando razões a nós, falando, olha, Alexandre de Moraes foi longe demais. Isso está estranho, isso está virando uma ditadura, o que na minha concepção já é, né? Uma ditadura. E aí a gente conseguiu, sim, né, a atenção do Trump logo após ele ter evitado uma guerra nuclear, né, finalizando aquilo que Israel começou, bombardeando as bases nucleares do Irã, e depois disso veio, né, o Big Beautiful Bill, uma questão interna orçamentária deles, e na sequência o Trump já puxou os holofotes para o Brasil. Isso daí é motivo de celebração, porque o mundo inteiro bate na porta do governo americano, do Congresso americano, buscando atenção para solucionar os seus conflitos, para solucionar os seus problemas. Isso daí sim é o que está fazendo hoje em dia o Brasil ter um mínimo de esperança, está levando as pessoas a irem para a rua novamente. Porque até então, o que estava acontecendo com o Brasil? Estava indo para a prisão do Jair Bolsonaro, né, manutenção da prisão de todo mundo do Rio de Janeiro, jornalistas exilados, eu estou respondendo ao inquérito, né, querem me tirar também do páreo ano que vem, e aí só vai concorrer aquela direita que é uma direita até permitida pelo STF. Né, porque se o STF manda prender e manda se exilar e deixa inelegível quem ele bem entende, eu só posso imaginar que ano que vem só vai concorrer quem eles também permitirem. Então é contra isso daí é que a gente está lutando. Não dá para você encarar mais com normalidade o Alexandre de Moraes. Agora acabou de bloquear minha conta bancária, bota a tornozeleira no Bolsonaro, impede ele de ver o seu neto, né, o meu filho aqui, do mesmo nome que ele. Agora estou proibido de me comunicar pai com filho, né, com o meu pai. O que mais o Alexandre de Moraes quer? Né? Nessa lista de crueldades, lembrando, de uma pessoa que cumpriu todas as determinações dele. Não há motivo para a gente, né, acreditar que isso aí é uma democracia, pelo amor de Deus. Mirela, posso só trazer uma informação importante? Aproveitar que o Paulo e o Eduardo citaram a The Economist, que é uma revista editada no Reino Unido, né, como um referencial, aproveitar esse referencial. A The Economist tem o maior índice do mundo que mede se um país é ou não uma democracia. Né? Isso, claro, é um índice que você pode avaliar ele, se ele funciona ou não, mas é o índice usado, inclusive, pelos Estados Unidos para avaliar se um país é uma democracia. Queria emendar uma pergunta para o Eduardo, mas antes é só importante a gente deixar claro que o Brasil, segundo a The Economist, tem uma nota 7 no índice democrático. 7 de 10. 7 de 10 é considerado uma democracia imperfeita, o Brasil, né? Então não é uma questão de opinião dizer que o Brasil é uma ditadura, passa longe disso para a The Economist, que acabou de ser referenciada pelos nossos dois entrevistados. Sabe qual é a nota dos Estados Unidos? Você quer que eu leia aqui o que a The Economist falou? Não, Paulo, deixa eu terminar, depois você pode falar, porque senão fica o raciocínio incompleto. Vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Acho que a gente tem que também fazer um ponto educacional para as pessoas serem educadas também aqui, né? Então o Brasil nota 7, considerado uma democracia... Quem vai fazer ponto educacional? Você pode fazer depois o seu, se quiser, Paulo. Posso terminar o raciocínio? Você vai fazer ponto educacional comigo? Posso terminar o raciocínio? Vamos lá. Beleza, eu vou voltar. Se quiser fazer ponto educacional, voltar, você vai fazer então lá com as tuas negas. Não, peraí. Vamos lá. Termina o raciocínio. Só para deixar claro aqui, como só para nós... vocês lembrarem quem sou eu, porque acho que vocês estão esquecidos.
Não, Paulo, depois eu posso lembrar. Não vai fazer ponto educacional comigo, não. Depois eu posso lembrar. Eu tenho uma pergunta para lembrar depois das pessoas. É isso aí, Paulo. Então você pode fechar o seu áudio. Você pode fechar o seu áudio enquanto eu faço. Eu estou fazendo com a audiência, não com o Paulo, né? Isso, audiência. Vamos lá, fazer um ponto educacional. The Economist tem um índice de democracia. Brasil, nota 7, considerada uma democracia imperfeita. Sabe qual é a nota dos Estados Unidos? 7,84. Sabe o que é considerado os Estados Unidos pela The Economist? Democracia imperfeita, assim como o Brasil. O país que apoiou essas medidas, né, e essas comemorações que o Paulo e o Eduardo estão fazendo, segundo o próprio Eduardo declarou para a gente agora, é a Hungria, né? Sabe qual é a nota da Hungria, segundo o índice da The Economist? 3,9. É um regime híbrido caindo para autoritário. Então, o grande país que apoiou essas medidas é um país praticamente autoritário, segundo a The Economist, que acabaram de citar. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Eduardo, deputado, muito sucinta e muito objetiva, tá? Na sua opinião, seu pai é inocente? Sim. Na sua opinião, seu pai é inocente, perfeito. É uma opinião, certo? Não é equação matemática, quer dizer, você tem uma opinião que ele é inocente, a Polícia Federal tem a opinião que ele é culpado, a PGR tem a opinião que ele é culpado. Estamos debatendo uma tese jurídica, correto? Em cima de uma tentativa de golpe de Estado que ele vai poder se defender em relação a isso, certo? Não, é errado, ele não pode se defender. Todas as testemunhas que ele colocou, né, que os seus advogados arrolaram no processo, não foi aberto prazo para que elas fossem ouvidas, porque o Alexandre de Moraes desejava correr com o processo. Outra coisa, o STF reformulou por 2 oportunidades toda a sua jurisprudência para atrair a competência do caso do Bolsonaro para a corte, né? Algo que realmente salta aos olhos. E até o próprio advogado do Bolsonaro, no Vilardi, tem dito que nunca encontrou um parâmetro, porque ele está acostumado a lidar com casos dentro de cortes superiores da Suprema Corte, né? Ele não consegue entender como que isso tudo está acontecendo, que onde ele pede, por exemplo, uma dilação de prazo. A PGR teve 8 meses para construir toda a sua peça acusatória. Ele teve 15 dias no meio de um carnaval para responder e fazer toda a defesa. Ele pediu uma mera dilação de prazo, algo que é dado a qualquer traficante ou ladrão do Brasil, e isso não foi dado para eles. Então, na verdade, o que está ocorrendo no Brasil não é um devido processo legal. Isso daí é do mundo dos fatos, não é do mundo jurídico. E outra coisa, eu estou aguardando ainda o nexo causal, porque dar um golpe de Estado onde você não tem uma força policial, onde você não tem os militares, onde supostamente, né, que ele está sendo acusado disso, o ditador que tomaria o poder estava na Disneylândia, né, na Disney World, naquele momento, fazendo então uso de tropas de velhinhas desarmadas, no momento em que o próprio G. Dias acabou de confessar ao advogado Chiquini que tinha 900 homens à sua disposição e eles não foram utilizados para a segurança dos prédios mais vigiados do Brasil. No momento em que você tem o Flávio Dino, então ministro da Justiça, atualmente na Suprema Corte, que vai julgar o Bolsonaro inacreditavelmente, junto com o advogado do Lula, o Zanin, onde você tem o Flávio Dino que não deu as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça. Então isso tudo, Emory, são fatos. Isso não são opiniões, que demonstram claramente que o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro é uma caça às bruxas. Antes de debater qualquer tese jurídica, a gente está falando do mundo dos fatos. Não tem nenhuma relação de Jair Bolsonaro com 8 de janeiro. Imagina só, você vai dar um golpe, você manda pessoas desarmadas num domingo de janeiro. O próprio Alexandre de Moraes estava em Paris. E aí, quando as pessoas vão, né, supostamente a campo, o Bolsonaro ainda manda um tweet lá desaprovando toda aquela conduta. Então não há que se falar em golpe. Por mais que o coração das pessoas estivesse revoltado com o resultado eleitoral, e eu não tiro a razão delas, porque eu também estava, eu acreditava que seria muito mais transparente e democrático, o Barroso, presidente do TSE, não ter invadido o Congresso Nacional e conversado com 11 presidentes de partido para derrubar o voto impresso. Uma pauta que nunca foi nem de direita nem de esquerda, aliás, foi iniciada pela esquerda com Leonel Brizola lá no passado, mas que sempre foi aprovada com mais de 400 votos na Câmara dos Deputados. Por que o Barroso foi lá não permitir a implementação do voto impresso? Eu pergunto, quem é que ganha e quem é que perde com mais transparência no processo eleitoral? E olha que nós ganhamos o pleito de 2018. Essa é uma pauta nossa de mais de 15 anos. Então não houve uma diferença de conduta de Jair Bolsonaro porque ele perdeu a eleição, por isso que ele é a favor. Não, há décadas nós estamos falando nisso. Então, só para esclarecer esse primeiro ponto.
Perfeito. É só encaminhar a pergunta, então, depois abrir um pouco mais de espaço só para fechar essa pergunta, né? E depois, se o Paulo quiser completar em cima do que você falou também... Ele perfeito. Porque eu falei que é uma questão de opinião, porque a Polícia Federal, com toda a sua juntada de provas, tem uma opinião absolutamente diferente do Eduardo, né? Com todas as provas juntadas, a PGR analisou. As pessoas esquecem um pouco, Vilela, de como funciona o procedimento. Você tem um indício de crime, a Polícia Federal investiga, o deputado é policial, ele sabe disso. A Polícia Federal termina o seu inquérito, entrega para o Ministério Público, que é o titular da ação penal. O Ministério Público, se achasse que aquilo não valia nada, podia amassar e jogar no lixo. Poderia fazer isso. Ele é o titular da ação penal. Decidiu não fazer isso e, pelo contrário, apresentou uma denúncia para a Justiça absolutamente embasada e discordando, né, dessa visão que o deputado tem. Qual o nexo de Bolsonaro com o 8 de janeiro? Só para terminar, deputado, rapidamente, porque senão eu não quero ficar me alongando aqui, porque o nosso combinado é que faríamos perguntas, porque eles são os grandes personagens dessa história, né? Eu só queria concluir, então, o deputado Eduardo, você fez uma comparação com o que o PT fez anos atrás, né? O presidente Lula, então, ex-presidente, estava preso, e você falou, não, a gente está fazendo, no começo da fala, ele falou, estou fazendo exatamente o que os meus adversários fizeram, que é ir para fora do Brasil, né? E buscar reverter essa situação. Com a diferença do mérito. Perfeito. Mas não foi até... A questão do Lula livre na época também, deputado, como você acha que seu pai é inocente, as pessoas também achavam que o Lula era inocente, né? Então o mérito pouco importa. Mas ninguém foi preso naquele momento. Se faz... Conta bancária, naquele momento, né? O Lula não usou tornozeleira. Ele deu entrevista de dentro do presídio. Ele foi preso e teve uma opção de sair com tornozeleira no curso e do se processo, negou. ele pôde viajar internacionalmente, ele não perdeu o passaporte dele, ele não botou tornozeleira, ele deu entrevista de dentro da cadeia. Enfim, várias outras... Deu entrevista depois de várias entrevistas negadas. Deu entrevista depois de várias entrevistas negadas, né? Teve várias negadas pela juíza na época. Só conseguiu dar entrevista depois da eleição, na verdade. A pergunta é o seguinte, tem uma diferença. O PT na época, deputado, e isso é fatos que estão aí comprováveis, né? O PT foi, vamos colocar numa linguagem popular, Vilela, espernear lá fora, tá? As pessoas falam, vamos lá, vamos espernear lá fora. Foi até a ONU pedir para tentar reverter o procedimento, mas o PT nunca pediu sanções contra o Sérgio Moro e muito menos sanções contra o Brasil. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Você pode ir lá, falar na ONU, fala para os representantes da ONU, se reúne, mostra o procedimento, fala, eu acho que isso aqui é um absurdo, a gente está faz uma luta política na época, toda a mobilização do Lula livre na frente da carceragem da Polícia Federal, mas não há relatos de nenhum pedido para se alvejar o país com tarifas, ou para você impedir, por exemplo, que o Sérgio Moro entrasse nos Estados Unidos. O Sérgio Moro viajou dezenas de vezes para os Estados Unidos ao longo dos 5 anos da Lava Jato. Aliás, foi treinado lá, receberam agentes do FBI aqui, a Lava Jato recebeu, inclusive clandestinamente. Então, há uma diferença, né, deputado, entre a ação de vocês agora e a ação do PT na época. Você pode imaginar que o PT deveria ter feito a mesma coisa que vocês estão fazendo agora. Vocês poderiam estar fazendo menos, talvez. O cara tá falando de PT... É que não conseguiram, né, Delmori? Por exemplo, o Alexandre de Moraes tentou extraditar o Alan dos Santos. E mesmo durante o governo Biden, demolir é o nome do cara. Porque as instituições são fortes no exterior. Né? Não é uma questão de narrativa. Ó, Eduardo, descasca ele. Espera ele, Eduardo. A realidade é apresentar algo favorável a mim. A gente vem com fatos, com diversas fontes, direita, esquerda, matérias de imprensa, relatos, documentos. Então é tudo muito bem embasado. Se o PT pudesse, faria igual o Mauriase, né? Um bom paredão com uma boa espingarda, uma boa munição e acabaria com a gente. Mas isso não foi tentado, deputado. Isso não foi pedido lá fora pelo PT. O PT não pediu nada disso lá fora. Não há notícia em lugar nenhum que o PT tenha pedido sequer sanção ao Moro. Eu não sei. Se eles pudessem, eu te garanto. Eu conheço eles. Eles certamente... Mas o nosso adversário aqui não é o PT, o Demori. Não, aqui não é o PT. É que o Eduardo comparou. Tá fazendo, não o PT. O Eduardo comparou com o PT no começo da fala dele, por isso que eu trouxe essa pergunta, Paulo. Eu queria fazer uma pergunta. Há também uma questão Antes de mudar o assunto, então, pedir para o Paulo só, você quer comentar alguma coisa sobre o que foi falado? Eu quero. Em primeiro lugar, sobre a The Economist, né? Uma questão de ordem aqui. Em primeiro lugar, não é verdade que os Estados Unidos baseiam a sua visão de quem é democracia ou não em relatório da Economist. O Departamento de Estado publica o seu próprio relatório sobre o estado dos países e, inclusive, deve publicar um relatório esse ano sobre a situação do Brasil. Então, desculpe o fact-checking, mas não é verdade. Outra coisa é a omissão ao espectador
de dizer que os Estados Unidos estão no mesmo patamar como democracia forte, né? Democracia com defeitos. De fato, o Brasil está no mesma categoria, só que os Estados Unidos estão na posição 28ª e o Brasil está na posição na 57ª, sendo que do último ano para agora, o Brasil caiu 7 pontos no ranking, que é a maior queda que o Brasil tem nos últimos anos. Ou seja, a The Economist, mesmo a The Economist, esse padrão que você está utilizando, considera o Brasil um país bem diferente dos Estados Unidos e um país que está caindo vertiginosamente no ranking. Mas caiu no ranking da Economist, Paulo. Porque o mais... você vai me interromper agora? Não, só quero saber se caiu no ranking da Economist. Eu sei que a esquerda opera sempre com regras diferentes, e eu sei que você está acostumado com isso, mas eu normalmente não deixo isso acontecer. Você quer uma regra para mim, tem que valer Não, só queria saber se caiu no ranking da Economist. Só para anotar aqui. O padrão não é o que a The Economist considera ou não. Você pode considerar The Economist. Eu não considero. Eu tenho olhos e ouvidos para ver o que é uma democracia e o que não é. E eu sei que nos Estados Unidos não dá para comparar o grau de democracia com o Brasil, porque eu vivo nos Estados Unidos. Eu estou aqui, eu sei que não há nenhum político preso por conta das suas opiniões. Eu sei que não há nenhum jornalista com problemas por causa das suas opiniões. Eu sei que a população critica abertamente todas as ações do governo, sendo de direita ou de esquerda, e ninguém tem absolutamente nenhum problema. Eu sei que o americano tem problemas com o seu sistema eleitoral, mas tem tentado discutir e aprimorar. O americano que achou que a eleição de 2020 foi roubada, e de fato foi, modificou em mais de 30 estados a sua legislação eleitoral para ter um sistema melhor em 2024, que trouxe de volta o Donald Trump ao poder. Então, eu não me baseio por ranking da The Economist, eu me baseio pela minha vida real. A discussão é, você pode falar livremente? Pode. No Brasil não pode, nos Estados Unidos pode. Você tem político preso de oposição? No Brasil tem, nos Estados Unidos não. Os jornais falam livremente? Eu vou dar um exemplo aqui para você, Demori. Vai sair essa semana a continuação da Vaza Toga, tá? A continuação da Vaza Toga. A primeira parte foi publicada pelo seu colega e fundador do Intercept, o Glenn Greenwald, que é um jornalista muito respeitado. A primeira parte foi publicada por eles. Subitamente, a publicação parou, sendo que havia 6 gigabytes, teoricamente, de arquivos para serem verificados. Depois disso, outro jornalista internacional teve acesso ao material e procurou o Estado de São Paulo, publicou diversos veículos, Poder 360, Metrópolis, Veja, publicou um monte de veículos, e todos se recusaram a publicar a continuação da série de reportagens porque tiveram medo de publicar reportagens assinadas por um jornalista internacional sobre o Alexandre de Moraes. Você quer matar vocês de pavor aqui? É eu pedir começar a passar um slideshow sobre a live que o argentino fez mostrando as vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Eu nem vou fazer isso, Vilela, porque eu adoro a inteligência artificial e não quero que vocês sejam derrubados, porque agora existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vocês também podem ser responsabilizados pela opinião de entrevistados. Eu sei que você talvez nem saiba disso. Não, isso já caiu no STF, Paulo, só a título de informação. Você não precisa... caiu parcialmente. Você não precisa saber se você vive do ranking da The Economist para você saber se você vive numa ditadura ou não. É só ver se as pessoas têm medo de falar. A gente tem uma oposição que começou a bater no Lula porque viravam para mim no privado, no WhatsApp, e falavam assim, não, a gente não pode falar no Alexandre de Moraes, senão ele vem e faz a operação da Polícia Federal em cima de mim. A gente tem um presidente da Câmara que não vota um projeto de anistia porque tem medo, porque o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai dele. Então não precisa do ranking da The Economist. Só para deixar claro em relação a esse ponto. Depois a gente pode discutir aquele ponto que você estava discutindo sobre inocência ou não do Bolsonaro. Fechar rapidamente. Só fechar porque a gente vai pular de assunto. Isso, só para pontuar o que ele vamos tirar o ranking da Economist, relatório do Departamento de Estado, publicado anualmente pelos Estados Unidos. O Brasil é uma democracia e o principal problema do Brasil é violência policial. O que do Trump vai ter viés, então é isso? Se o outro tem, esse tem também. Entendi, perfeito. Eu acho que não, eu acho que o do Trump vai estar correto e o do Biden tem viés. Claro. E antes de passar para a pergunta do Diogo, só para pontuar que o Glenn esteve aqui e ele realmente falou, não sei se você assistiu essa entrevista, Demori. Não vi. Que ele falou que fez várias apurações, vários trabalhos com esse vazamento de informações e ele nunca teve tanto medo quanto esse do Vaza Toga também. Então é a opinião que ele colocou. A palavra do Glenn aqui. Diogo, é contigo. Tá. Eu vou querer dar um passo adiante aí na sabatina, mas partindo desse ponto, tá, Vilela, o Paulo e Eduardo, vocês falaram há pouco, na entrevista, que vocês começaram as conversas pedindo sanções para o Moraes e sabiam
que havia possibilidade de ter sanções, que essa seria a última instância, a última cartada, digamos assim, nas palavras do Paulo, né? No entanto, o que aconteceu foi o contrário, né? A primeira cartada foram as tarifas do Trump e só num segundo passo vieram aí a revogação do visto americano para o Moraes e para outros ministros do STF, né? A gente não sabe ainda quais serão os próximos passos. Mas eu queria fazer uma pergunta bem objetiva e prática para o Eduardo e para o Paulo, porque agora, nesse momento, empresários, setores empresariais e econômicos do Brasil estão discutindo como reverter essas tarifas que são desastrosas para a economia brasileira e que podem dizimar muitos empregos. Eduardo, o que os empresários brasileiros, os setores produtivos do Brasil podem fazer para convencer o governo americano a reverter ou suspender essas tarifas? Muito simples, eles podem se organizar, bater a porta do STF e pedir para parar com a perseguição. Por exemplo, uma boa primeira sinalização, eu tenho falado isso nas redes sociais, não é que eu quero pautar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele já pautaria uma anistia, né, ampla, geral e restrita. Ampla, porque tem muito mais do que o pessoal do 8 de janeiro sendo perseguido, né? Tem a juíza Ludmila Lins Grilo, o Alan dos Santos, várias outras pessoas que não têm relação com o 8 de janeiro e que sofreram, né, com Alexandre de Moraes, pessoas inclusive desmonetizadas, lembro lá em 2021, pelo TSE, do ministro Salomão. Então, esse seria um excelente primeiro passo. E o presidente Hugo Mota já falou que ele gostaria, né, antes da eleição dele, ele falava abertamente, que seria uma pauta que ele colocaria em votação. Porque ele, assim como o Arthur Lira, falava, né, olha, o plenário é que tem que ser o senhor das decisões. Não necessariamente que o Mota goste ou não da anistia, mas sendo uma pauta prioritária do PL, como é, né, ele colocaria em votação. Por que ele não colocou? Porque o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai dele. O pai dele é prefeito, né, numa prefeitura lá do Nordeste. A Polícia Federal bateu lá. 2 dias depois, o Alexandre de Moraes chamou o Hugo Mota para conversar. E depois desse jantar com o Alexandre de Moraes, o Hugo Mota mudou da água para o vinho. Então, isso faz parte dessa crise institucional que eu tenho dito. Temos que resolver essa crise antes do comercial. Então, se o STF conseguir retornar para a sua casinha, né, retornar para a sua competência constitucional, a coisa já fluiria muito bem. Já seria, né, uma possibilidade gigantesca para o Brasil sentar à mesa e conversar sobre essas tarifas do ponto de vista comercial. Então, entenda que nós temos que resolver a questão institucional antes. Né? Não vai adiantar fazer comissão, né? A nossa embaixadora ela sequer é recebida aqui no State Department, inclusive, diga-se de passagem, né? Já que a gente estava falando de embaixador anteriormente, Delmori, a embaixadora ela veio dar um piti no State Department quando teve a visita do David Gamble Jr. junto com o Ricardo Pita, né? O David Gamble Jr., que é o coordenador para sanções do State Department, quando eles vieram visitar o Brasil, tiveram várias agendas, inclusive com autoridades do governo, e a embaixadora foi dar piti no State Department. Essa é a pessoa que acha que agora vai ter condição de sentar à mesa e negociar. E pior ainda, quando ainda imaginam que podem mandar o Geraldo Alckmin para fazer isso. Por favor, se querem resolver o problema, e aí eu falo, né, eu acho que o Lula não quer, porque ele deve estar adorando, ele está vendo uma oportunidade de resgatar a popularidade dele, emplacar uma nova narrativa, como se agora, da noite para o dia, tivessem se transformados em patriotas e até defensores do agro, que outrora era fascista, né? A nossa embaixadora deu um piti lá no State Department, agora querem colocar o Geraldo Alckmin, só que todo mundo aqui viu a foto do Geraldo Alckmin ao lado de líderes terroristas, na posse do novo presidente do Irã. Estava lá, né, algumas lideranças dos Houthis, do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica, pessoas que assassinaram centenas de americanos em diversas oportunidades. É sério mesmo que estão pensando em colocar essa pessoa para vir negociar aqui, antes sequer de uma sinalização? Então, qualquer medida, né, qualquer tentativa nessa direção, não é só que ela não é bem-vinda, ela não vai ser frutífera. Porque nós estamos lá dentro e já falaram para nós, não haverá recuo. Você não se recorda quando que o presidente Trump ele recuou com relação a uma medida dessa? E o Trump ele saiu vitorioso em todas as disputas que ele entrou, seja no Irã, né, seja no Canadá com o Trudeau, da questão da migração, seja com o México, na apreensão recorde de fentanil, que veio depois das tarifas do Trump. Então o Trump não perdeu nenhuma até hoje. Eu lamento que as autoridades brasileiras não estejam cientes e pensando no interesse público em primeiro lugar, né, na pessoa que faz a unha, no entregador do iFood, e esteja aproveitando essa oportunidade para querer jogar em nós a responsabilidade de uma crise que é deles, institucional. Mas, Eduardo, você não
não conseguiria prever esse efeito rebote que tem nas intervenções do Trump, como aconteceu no Canadá, por exemplo, de ele interferir e a esquerda ganhar com isso? Você não imaginou que isso ia acontecer no Brasil também? Acontecendo em todos os países. Está acontecendo em todos os países. Eu não posso Quais são todos os político. países? Quais são todos os países? Canadá, onde Canadá. mais? México, onde mais? México se fortaleceu, Petro se fortaleceu. Não, México todos... já estava lidando. Se fortaleceu brutalmente. Petro se fortaleceu brutalmente, estava quase acabando o governo, deixando mas vários países. Petro não chegou à eleição. Petro não pode se reeleger. Não, mas o sucessor ia perder e subiu um monte na pesquisa, vários países. Mas o que está acontecendo? Você só citou o Canadá. Groenlândia com a questão da Groenlândia também. De eleição subsequente. Não, porque as coisas precisam ser verdadeiras aqui. Essa questão. Vamos lá, dá a sua verdade pra gente, então. As pessoas. Vamos lá. Vamos sim. etiquetas. Vamos lá, me mostra como é que é etiqueta. Militon não pode ficar mastigando uma mortandela, né, lá? Mastigando igual um bode, velho. Vamos lá, Paulo. Continua comendo jujuba, então. Isso. É importada, não? Não, a gente não está com esse... Produção nacional. Produção nacional. Isso. Prejudicada agora com as tarifas, inclusive. Importante. Exato. E depois o Eduardo completa. Isso. Por favor. Então, vamos lá. O exemplo que você está citando é o do Canadá, do poliédrico. Né? No primeiro momento, tá mascando igual um bode, que o velho. Trump atrapalhou a eleição do poliédrico. Só que a eleição estava acontecendo durante a treta. No Brasil, a gente tem eleição no ano que vem. Você teve num primeiro momento, olha que coisa interessante. Eu vou pegar a pesquisa da Quest e o nariz aqui torcido, porque eu não confio muito em pesquisa da Quest, né? Pesquisa do Instituto Rede Globo, a gente tem sempre que tomar um pouco de cuidado. Mas vamos pegar o dado da Quest. Imagina como é que é no mundo real. No dado da Quest, a aprovação do Lula subiu 3 pontos. No momento inicial do negócio. No restante do Brasil, se você pegar todas as regiões do Brasil, todas elas, o Lula não subiu em nenhuma delas. Isso com, eu tenho que dizer aqui, a Rede Globo falando o dia inteiro, fazendo esse jornalismo porco que eles fazem, e é por isso que os podcasts estão bombando, que a Globo desistiu de fazer jornalismo de verdade. Então, jornalismo porco da Rede Globo, William Bonner fazendo a vergonha que ele faz, o dia inteiro da Globo News fazendo aquele chorume. E aí, com isso e mais, uma fortuna, robôs, uma fortuna de impulsionamento pela Rede Globo, pelo PT, perdão, nas redes sociais, o maior gastador depois do governo em impulsionamento de postagem, segundo o próprio jornal o Globo, olha que coisa, foi o PT. Com isso, o Lula só conseguiu subir 3 pontos e, mesmo assim, a única região na qual ele subiu foi o Nordeste, foi o Sudeste. Agora, você imagina, depois disso, nos monitoramentos de rede social, você já vê uma favorabilidade às tarifas muito grande. Quando a gente conversou com o Departamento de Estado sobre as pesquisas que tinham saído naquele dia, a gente levou um número mostrando, número da própria Quest, um número mostrando que, talvez esse seja da Atlas Intel, para eu ser preciso aqui, que 4 entre cada 10 brasileiros apoiavam tarifas contra o próprio país. O que, se você parar para pensar, você separa o Brasil em 2 grupos. Eu vou ser legal aqui com o Demori, vou separar o Brasil meio a meio, metade apoia o Bolsonaro, metade não apoia. Acho que não é bem isso, mas vamos separar assim. Se 4 em cada 10... Na verdade, a maioria não apoia nenhum nem outro. É verdade. Sim, não, só para... Problemas dos dois. Tudo bem, certo, mas a gente tem aí 20% para cada lado, a maioria... Atlas Intel de 11 a 13 de junho, 62% consideram tarifas injustificadas, então não é verdade que é 4 em cada 10. Genial Quest, 79% rejeitam as tarifas. 38% é cerca de 4. Sim, não apoiam as tarifas. Cada 10 cerca de 4. Eu não quero... Você arredondou para 40. Eu entendi, apoiam as tarifas, é isso, né? Vou fazer uma enquete aqui, vamos ver. Tá? 38% no canal, são 4 em 10, arredondamento aqui. São contra as tarifas, é isso? Isso. 4 em cada 10 são favoráveis às tarifas, consideram as tarifas justificadas contra o próprio país. Isso foi no momento zero. Vou perguntar aqui, eu vou fazer a enquete aqui para vocês mesmos. É o contrário.
É 4 em cada 10, 38% são 4 em 10. Tudo bem, mas a imensa, mas tudo bem, mas você está torcendo a imensa maioria contra, meu camarada. Vocês é a favor da enquete? Mas eu não disse que a maioria é a favor, Sim, meu perfeito, Deus do céu. Perfeito. Eu não tô torcendo, é que você não tá ouvindo. Perfeito. Vilela, ajusta o som aí do áudio do cara. Tá ajustado aqui. Que eu tô Vamos lá. comendo. Então, O Paulo. ponto central dessa história, para eu poder concluir sem uma interrupção, porque hoje eu tive uma aula de educação aqui, depois de anos de televisão, aprendi com o pessoal da TV Lula que não pode interromper os outros. Então, deixa eu explicar aqui. O ponto central nessa história é que, num primeiro momento, já houve um apoio muito superior ao que se imaginava, 4 em cada 10. Tá? E num segundo momento, nas redes sociais hoje, você já tem levantamentos mostrando que o apoio tem aumentado. Depois que as sanções vieram em cima dos ministros, esse grau de apoio aumentou. Responde a enquete aí, pessoal. Você é a favor das tarifas do Trump, 50%? Sim ou não? Uma movimentação de rua gigantesca em suporte a essa história. Lembrando, o processo eleitoral é só no ano que vem. Agora, ainda que fosse uma medida extremamente impopular, eu não me importo, eu pessoalmente não me importo, eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro vai concordar comigo, ele complementa aqui, se for uma medida imensamente impopular, que restaure a democracia no Brasil. Nem a medida para as ações, Diogo, e aí respondendo o Diogo, que eu acho que fez uma pergunta inteligente, a medida para as ações não pode ser meramente um cálculo eleitoral. Existem coisas mais importantes do que se algo é eleitoralmente bom ou não. O que a gente está buscando é o restabelecimento da democracia no Brasil. E se as pessoas, num primeiro momento, não entenderem o remédio amargo, não importa. Ainda assim, se esse for o remédio para a restauração da democracia no Brasil, eu acho que ele é adequado, ele deve ser tomado. E o Eduardo complementa aí, se ele acha que não, que sim ou que não. Eu estava falando, na verdade, se nada for feito, a gente sequer vai ter uma eleição ano que vem. Não, vai ter um teatro das tesouras. Eu vi essa declaração tua. Ele é um recordista de ações. Eduardo, eu vi essa declaração tua, acho que foi na CNN, né? De como está, não vai ter. Meu entendimento é o seguinte: não vai ter o eleição PL, ano que vem. ele é um recordista de ações dentro do STF. A esmagadora maioria delas, por falar. Você vê a todo momento, Gustavo Gaia tem problema, Nicolás sofre condenação, eu também estou lá dentro. Eu estou respondendo a um PAD da Polícia Federal, sendo que eu estou licenciado da PF desde 2015. Aliás, é a Eduardo... primeira vez na história que nós estamos vendo um processo administrativo da Polícia Federal contra um servidor que não está exercendo as funções da Polícia Federal. Eduardo, eu queria aproveitar sobre federal isso. Ainda por cima. Agora, você imagina se um deputado federal que tem no artigo 53 a garantia da imunidade parlamentar, ele está sendo processado administrativamente, porque ele chamou o super sensível delegado Fábio Schor de cachorrinho, né? E depois eu coloquei um outro adjetivo, porque eu achei injusto com cachorrinho, né? Não vou repetir aqui, mas você imagina só a população para dar opinião na rede social. Tá, Tem Eduardo, como você dizer que isso daí é uma democracia. A liberdade de expressão está na base da democracia, porque a democracia ela pressupõe reformas frequentes, e você só consegue reformar aquilo que você identifica como errado. E para você identificar como errado, você tem que falar, você tem que debater. Esse é o Brasil que a gente está vendo hoje. Eduardo, aliás, aproveitando que você falou sobre isso, quando a gente teve as tarifas, né, no fim das contas, os efeitos imediatos foram, logo em seguida, a tornozeleira, o Jair Bolsonaro. A gente viu um aumento, ainda que pequeno, Sim, eu vi a cara do Paulo, mas foram alguns dias depois, né, Paulo? Não, mas que eu estou chocado com você admitir no ar que o Alexandre Não, eu não estou admitindo nada, eu estou admitindo nada, eu estou preparando uma pergunta. A tarifa do Trump. Eu não estou admitindo. Porque se for isso... Paulo, você está me interrompendo agora exatamente como você estava reclamando antes. Não, com licença, Paulo, é o seguinte, eu estou dizendo o que aconteceu, os efeitos dessas tarifas... Você falou consequência, né? Consequência é efeito. Bom, é só ler, né, as decisões que citam, inclusive, mas então Trump... Você está concordando? Não, calma. Você está concordando que a consequência... Não estou concordando com nada. Da tarifa escuta, foi... Escuta a minha pergunta, por favor. Feito de refém por um tirano. Não, que calma. Loucura, Diogo. Não estou fazendo... de normalizar um troço desse. Peraí, Paulo. Que normalizar? Eu quero saber... Mas, Paulo, só deixa eu terminar a pergunta. Por favor. Paulo, come uma jujuba aí, fica calminho, deixa a gente perguntar. No fim das contas, ele estava me interrompendo. Aliás, eu não te interrompi com essa frequência quando você estava falando, Paulo. Não, eu tô concordando com você aqui. Eu estou enumerando aqui fatos sequenciais, tá? Coisas que aconteceram. O Eduardo disse que ele esperava que as tarifas tivessem o efeito de que os empresários pressionassem o governo, a justiça, não sei, o Congresso,
a tomar iniciativas que interrompessem, digamos assim, o processo contra o Jair Bolsonaro. Mas as consequências... É o que eu espero, que a gente vai como solução, Diogo. Ok, tudo bem. As consequências foram, primeiro, a gente teve uma operação que resultou aí na tornozeleira em Jair Bolsonaro, a gente viu um aumento ainda que pequeno, como disse o Paulo Figueiredo, da popularidade de Lula, a gente teve uma onda, né, de apoio a todos aqueles que se opuseram a essas tarifas. A gente tem aí, Eduardo, imagino que você concorde com isso, uma dificuldade maior para que você possa voltar ao Brasil nesse momento, né? Então, eu queria saber o seguinte, no fim das contas, as tarifas, ou essa pressão, ou esse lobby que vocês fizeram nos Estados Unidos, tiveram um efeito contrário, diametralmente oposto ao que vocês esperavam, né? E eu queria saber também qual é o seu futuro político daqui para frente. Diogo, eu não estou preocupado com o meu futuro político, né? Eu estou disposto a morrer no exílio aqui nos Estados Unidos para levantar essas bandeiras de liberdade, porque eu estou vendo um povo desesperado à beira de uma Venezuela e não tem mais a quem recorrer. É por isso, mais uma vez, que eu agradeço ao Trump. O Trump está entrando nesse jogo e está sendo o fator que está mudando esse tabuleiro todo, né? Então eu não estou fazendo cálculo eleitoral, eu não estou fazendo cálculo político. Para mim pouco importa a questão de desgaste ou não. Para mim importa se a gente vai soltar aquelas velhinhas que estão presas. Para mim importa se o brasileiro, né, não vai estar fadado no futuro a ser igual Cuba, onde tudo que você faz, né, todo fruto do seu trabalho, vai para o ditador e você não pode sequer reclamar disso. Essa que é a minha preocupação. Se eu vou ser eleito senador, deputado federal, presidente, qualquer coisa que seja, muito antes disso, passa, né, essa situação de agora. Eu tenho dito, as próximas semanas, os próximos meses, serão vitais para as próximas décadas do Brasil. E eu estou disposto a fazer o sacrifício, eu me preparei para esse momento. O Alexandre de Moraes acabou de bloquear minha conta, não vai encontrar nada lá, Alexandre de Moraes. Não vai encontrar nada lá. Você pode vir para cima de mim, vocês podem aí, como tem muitos jornalistas, né, toda hora, e aí, o seu visto, como é que é? Como é que não é? E o passaporte diplomático? Pode tirar isso tudo. Eu estou disposto a ir às últimas consequências. Pode prender o meu pai, eu não vou mudar a minha conduta, eu já estou adiantando para vocês. E realmente, Diogo, né, o Brasil é o único país que responde com prisões e censura, porque Alexandre de Moraes estava fazendo mais censura em cima do Rumble, estava mandando expediente para o Rodrigo Constantino, mesmo se recuperando de tratamento de câncer, né? Algo totalmente desumano, em que pese meu coração partido em virtude dessa maldade. Eu acho que fica escancarado para todo mundo que realmente o que o Trump fala na carta dele, da crise institucional brasileira, ela é verdadeira, da questão da caça às bruxas. Então a gente tem que resolver esse problema. Eu não sou responsável pela tarifa. O Alexandre de Moraes é responsável pela tarifa, juntamente com o Lula. Né? Mas o Lula, ele sempre foi uma pessoa coadjuvante. Ninguém se importa muito com o que o Lula fala. O Lula é o bêbado da rua. Né? Você vai passar lá para comprar pão, tá o cara lá reclamando do outro lado, te xingando de tudo, e você não dá muita bola para isso. Vira e mexe, você pode até às vezes repreender, mas toca a tua vida. O Alexandre de Moraes, sim, ele é o grande responsável. E como eu falei, né, a solução do problema não é o que eu espero. A minha fala aqui é o seguinte: para que nós tenhamos a inteligência de identificar o problema de maneira correta e acionar as alavancas para solucioná-lo, o empresariado não tem que vir aqui nos Estados Unidos. Me desculpe, né? Até colegas de partido estão fazendo uma delegação para vir aqui junto com parlamentares do PT. Não vão conseguir resolver nada. A nossa embaixadora não é recebida aqui. O Alckmin não tem interlocução aqui. E eu adianto para vocês, não haverá recuo, porque para que ocorra uma mesa de negociação, o Brasil tem que dar um primeiro passo naqueles pontos da carta do Trump. E aí a minha sugestão é, deixem o Congresso votar a anistia. Se quiserem sacrificar o país inteiro para, né, achando que vale a pena deixar a senhora Iracina Gás, a da Gilza, né, e vários outros na cadeia para talvez morrerem igual o Clezão, se acharem que isso vale a pena, paciência, né? Não serei eu que vou cooperar com esse regime e dar ali um apoio para que o país continue pagando altos impostos para sustentar as viagens do Lula, né, a interferência do Lula no judiciário da Argentina, pedindo Cristina livre, a interferência do Lula que mandou um avião da FAB pegar uma corrupta condenada no Peru, né, a ex-primeira-dama Nadine, e trazer para o Brasil. E depois ficam dizendo que nós interferimos na soberania. Os Estados Unidos está apenas se protegendo. Mas não foram vocês que foram aos Estados Unidos para fazer esse lobby? Diogo. O Moraes mandou o mandado de prisão, um minutinho, para a Flávia Cordeiro, cidadã americana, porque ela tuitou daqui dos Estados Unidos. O Moraes não gostou.
e mandou prender. Vocês acham que o Trump vai olhar isso como? Chutaram empresas americanas daqui como X, né? Não deixam a Rumble vir para cá, a não ser, né? Aí tem as condições, tem que bloquear o Alan dos Santos, o Terça Livre, esse e aquele. Uma violação clara da primeira emenda. Vocês realmente acham que o Trump vai olhar para essa situação e vai entender com normalidade? Só um líder fraco, como o Joe Biden, entenderia isso daí como normal. E mas, deputado, empresas norte-americanas, quando se instalam em outros países, não tem que cumprir a primeira emenda, né? Hein, Paulo, só um pouquinho. Empresas americanas, quando se instalam em outros países, não tem que estar olhando para a primeira emenda. Eu queria voltar para a lei pergunta local, do Diogo, né? antes de responder a sua. Que a do Diogo eu acho que tem um complemento importante de fazer. Perfeito, vai. Ô, Diogo, o plano sempre foi, desde o início, baseado em duas premissas básicas, tá? Premissa número 1, o Alexandre de Moraes sempre vai dobrar a aposta. Então não há surpresa nesse momento. A premissa número 2 é que o Lula sempre vai fazer cagada diplomática. Então eu posso dizer a você que até agora o plano está funcionando perfeitamente, inclusive as suas consequências. Era sabido que o Alexandre ia reagir. Era sabido, como você explicitou muito bem, que ele ia fazer o presidente Bolsonaro de refém. Agora está, inclusive, saindo uma decisão... Eu não usei essa palavra, só não coloque a palavra na minha boca, por favor. Não, é que eu não usei essa palavra. É que você disse que eu falei isso. Não, a palavra é minha. Ok. A palavra é minha. O que você disse foi que a consequência das tarifas foram a operação contra o presidente Bolsonaro. Isso você disse, não disse? Bom, está gravado, o pessoal vai poder voltar. Sim. O documento que embasa a operação cita Trump, cita a chantagem que é feita por meio das tarifas, exatamente. Você é um bom jornalista, então não quero te mandar para a prisão. Mas quando você faz uma operação policial contra alguém como consequência de uma tarifa imposta por um líder no exterior, isso você está tomando essa pessoa como refém. É comportamento de bandido, é comportamento de mafioso, que é efetivamente o que é o Alexandre de Moraes. Família, agora olha isso aqui, ó. Vem comigo aqui, ó, porque a notícia não para, a live é extensa, né, essa live deles aqui. Agora eu quero te chamar para entrar neste exato momento. Você vai entrar aqui comigo. Presta atenção, gente. A notícia não para, é informação a todo tempo, tá pipocando aqui, ó. Você vai clicar nessa capinha aqui, ó, e a gente vai lá pro nosso segundo canal lá, ó. Você vai clicar aqui, ó, lá pro vlog. Vão todo mundo para lá, é um segundo canal que nós temos aí. Você vai clicar nessa capa aí, ó. Clica aí, ou melhor, só aguarda, essa capinha vai aparecer aí, você será direcionado para lá. Aí vai aparecer esse reloginho aí tocando aí, ó, e a gente já vai para lá. Vamos dar sequência a esta transmissão no nosso segundo canal, que é o Vlogs do Barba, beleza? Só aguardar que eu te transfiro para lá. Você vai chegando lá e vai falando comigo. Barba, deu certo, Barba Ruiva, cheguei, tô aqui, beleza? Essa capinha aí, só aguardar que eu te transfiro para lá. Caso você não entrar ao vivo lá, você clica na capinha aí, beleza? Bora lá todo mundo então? Te espero lá, hein? Vai chegando lá, deixando o like novamente e falando se deu certo. Bora todo mundo para lá.